eu já vi gente ter prejuízo no mercado imobiliário, sabe como, Marco? Quando ele compra com qualquer um, não faz aquela due diligência que você fala. Aí sim. E aí ele às vezes tem uma penhora que aparece, um problema, uma certidão negativa que ele não tirou, que depois vem um débito do Estado. A Lopes, nesses 18 anos de história, já vendeu 5,6 bilhões de reais em imóveis. No Espírito Santo? No Espírito Santo. A Lopes, só para ter uma ideia do tamanho da Lopes nível Brasil, a Lopes vendeu mais de 13 bilhões só em 2024. Nossa. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Legalcast, o podcast da Fiorotti Advogados. Hoje vamos falar com uma pessoa que é do mercado imobiliário, pessoa que tem décadas de experiência nesse setor e que é referência tanto nacionalmente como aqui no estado do Espírito Santo. Estamos hoje com Marcos Murad Júnior. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Júnior. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui reunido com uma audiência tão seleta e para falar de um mercado que a gente é apaixonado e trabalha há muito tempo, né, nesse mercado. Então, muito obrigado pelo convite. Não, que isso, eu que agradeço. E nós vamos falar só do mercado, não, vamos falar da sua vida também, que é uma vida de sucesso. Ok. E aí eu queria começar perguntando justamente isso. Ô Marcos, o que te levou ao mercado imobiliário? Bom, essa história eu acho que está a parte... Eu tenho origem libanesa, né? Minha família tem origem libanesa, então a questão do empreendedorismo, das negociações, do comércio, compra, venda, eu acho que está no meu DNA. Eu convivi com esse ambiente em família. E aí cursei engenharia elétrica na Unicamp, em Campinas, e senti falta da nossa terra e também percebi que o mercado imobiliário aqui carecia de qualificação, de bons profissionais, né? E aí enxerguei esse caminho. Meu pai já foi presidente do Sinduscom. Ah, legal. Então, trabalhava na área da construção civil e eu enxerguei esse caminho, voltei para Vitória, depois de cursar engenharia elétrica na Unicamp, e logo comecei na profissão de corretor. Na época, entrei como corretor numa imobiliária, na época, até curioso, é uma imobiliária que hoje não existe mais, mas era ali na Praia do Canto, na esquina da Chapeau-Prévôt com a Saturnino de Brito, uma imobiliária chamada Fênix Imóveis. Fênix Imóveis. Do seu Almeida. E aí comecei, tomei gosto, vi que tinha jeito para o negócio, eu acho que estava no meu DNA. Isso em que ano? Nós estamos falando de que ano? Isso nós estamos falando... o meu Cresce é de julho de 91. Ok. Então, nós estamos há 34 anos, fiz 34 anos de profissão agora. Então, estamos falando do ano de 1990, até eu tirar o Cresce. Comecei ali como estagiário, né? E, então, estamos falando do ano de 1990, 1991. E aí comecei, logo em seguida, montei a minha empresa. Que é a Lopes. Própria. Era a Lopes na época? Não, na época era uma empresa, associação com a Lopes. A Lopes é uma empresa de capital aberto, com ação em bolsa. Então eu comecei profissionalmente em 91, e a associação com a Lopes, eu tinha uma empresa que se destacava, né? Era uma empresa líder, chamada Atual Imóveis. Eu lembro, Atual. Isso mesmo. Isso. Então, era uma empresa que tinha bastante destaque no mercado, um mercado ainda um pouco amador, bem mais local. E em 2006, a Lopes abriu o capital, junto com grandes empresas que também, da área de construção civil, que também abriram o capital. E aí, minha associação com a Lopes foi em 2007. 2007, então, nós estamos falando de 18 anos. 18 a Lopes, ela tem 90 anos de Brasil, e
estamos atingindo a maioridade aqui no Espírito Santo. Que então, legal. São 18 anos de atuação como sócio da Lopes, 34 na carreira total e 18 com a Lopes. Ô Marcos, o que fez você virar referência no mercado imobiliário aqui no Espírito Santo e até nacionalmente? O que você acha que foi aquela virada de chave, assim? Eu acho que a gente, essa associação com a Lopes trouxe para o nosso mercado toda essa expertise de 90 anos. A gente trouxe muito do profissionalismo do mercado paulista, né? Para cá. E aí começaram, quer dizer, todo o mercado a partir de então, também com a chegada de empresas nacionais aqui no mercado. Estamos falando de 2007. Quando Cyrela veio para cá. Cyrela, né? Rossi. A gente estava justamente, quer dizer, nos associamos junto com a Lopes, justamente para dar vazão a esses novos empreendimentos que foram montados. E aí a gente veio com lançamentos muito bem estruturados, com condomínios clube, estandes, apartamentos decorados. Que não era um perfil, do mercado capixaba, né? Na época era um mercado mais local, lançamentos um pouco mais tímidos, com menos VGV. Então, essa associação, a abertura do mercado para as grandes empresas e a nossa associação com a Lopes, a gente capitaneou, a gente participou ativamente do desenvolvimento do mercado imobiliário aqui no Espírito Santo. E é verdade. E uma coisa que essas grandes empresas trouxeram para o Espírito Santo, para o mercado capixaba, foi um diferencial que, na época, as construtoras daqui não entregavam o imóvel com a parte comum decorada, parte de móveis de recepção, né, de academia. Hoje você vê que todas estão entregando. Eu acho que foi uma mudança de paradigma, não foi naquela época? Foi. Justamente esses grandes condomínios com muitos atributos, trazendo uma qualidade de vida, né, para os moradores, áreas montadas e decoradas, apartamentos decorados para mostrar né, a ambientação dos imóveis. Então, isso deu um salto no mercado muito forte. Eu lembro de um lançamento que a gente fez na Enseada do Suá. A Enseada do Suá praticamente não tinha lançamentos e era um local onde ainda tinha áreas maiores para se empreender dentro da cidade, mas ainda pouco explorado. Alguns empreendimentos comerciais, alguns empreendimentos com perfil mais antigo. E aí eu lembro desse lançamento que a gente fez, que foi até premiado no prêmio Master Imobiliário, você vê, Vitória entrando no radar nacional. Foi um empreendimento que a Rossi lançou ali na Enseada do Suá, e que num final de semana, por exemplo, a gente abriu o stand de vendas com um apartamento decorado, foram mais de 700 visitas num final de semana. Então, a gente começou a entrar no radar, né, do mercado imobiliário das grandes nacional, consultoras, né? das grandes consultoras, e a gente participou ativamente desse processo. Pô, legal. Por sorte. Eu acho que esse foi uma mudança de paradigma para o mercado capixaba nessa época, né? Com certeza. Eu lembro que eu entrei num prédio, você fala, na Enseada, que estava em construção, e hoje eu moro nele, que é o Aqua, mas na época eu não comprei na época do lançamento. E tinha um decorado, eu fiquei assim, rapaz, que apartamento lindo. Eu acho que aquilo empolga, né, a pessoa a comprar, e aquilo faz um diferencial muito grande na hora que a pessoa vê a coisa montada, porque tem gente que não consegue visualizar um sofá, uma geladeira, as coisas montadas no local, né? Perfeito. Isso faz um diferencial. E hoje isso fez com que o mercado, de uma forma geral, os players locais se desenvolvessem e entrassem no mesmo caminho. E hoje a gente atingiu um nível de maturidade que eu posso te afirmar com toda tranquilidade que a gente está em linha com o que de vanguarda acontece no Brasil e aí no mundo até.
Então, o mercado cresceu e se desenvolveu muito desde então. Ô Marcos, e a Lopes hoje tem quantos colaboradores? A Lopes tem, entre corretores associados e colaboradores diretos, né, CLT, hoje nós estamos com 110 pessoas na Lopes. Aqui no estado. Aqui no estado. No Brasil são 13 mil 13 mil pessoas envolvidas aí no processo. Para você ter ideia da importância que a gente dá para as pessoas, hoje a Lopes tem uma universidade para treinar nosso corpo de vendas. Então, a Unilopes é um portal que todos os nossos colaboradores têm acesso, que dá cursos nas diversas áreas necessárias ao bom desenvolvimento da profissão. Aqui no Espírito Santo, a gente tem uma diretoria só para treinamento, pessoas muito qualificadas, treinando semanalmente nosso time em todas as vertentes necessárias ao bom desempenho da profissão. Então, a gente leva muito a sério. Isso é pensamento a longo prazo, né? Porque quando você treina o pessoal assim... Hoje a gente está focado muito em qualidade, menos em quantidade. Quer dizer, um bom atendimento, uma pessoa bem instruída, que sabe o que está fazendo, que sabe dar uma boa orientação para o cliente. Então, isso é essencial, a gente cuida muito sério disso para que os clientes possam fazer um ótimo negócio. E aí o mercado capixaba, não estamos falando só de apartamentos em Vitória, mas eu falo, o mercado de montanhas capixaba é um negócio fenomenal, né? Você vê casas com valores astronômicos em Pedra Azul, agora Santa Teresa crescendo. O mercado capixaba, em geral, ele tem um potencial muito grande, né? O mercado capixaba, Vitória especificamente, que é onde a nossa sede, ele reúne características muito interessantes, né? Primeiro, a gente tem aqui um estado bem estruturado, bem gerido, né? Aqui a gente tem uma estabilidade, né? A gente vem crescendo acima da média nacional. É mesmo? E mais do que isso também, a gente tem qualidade de vida, tem gente qualificada chegando, ou seja, a população qualificada está também crescendo, a gente tem demanda aqui, por fala, imóveis, né? Né? Então, e muita qualidade de vida, a gente vê claramente que as pessoas que nos visitam de fora se impressionam com a região. Tem muita né? gente que vem aqui e fica impressionado. Pois é. Com a beleza capixaba. Então, quando você reúne essas características todas, isso mostra, e isso é o que gera retorno para o mercado imobiliário. A gente tem aqui, se você pegar os últimos 10 anos, pegar um horizonte de 10 anos, todos os imóveis que nós lançamos, se você pegar o preço da época do lançamento e o preço que se vende hoje, em 100%, quase 100% dos casos, a gente está bem acima do CDI, por exemplo. É mesmo? Então, isso por quê? Porque a gente tem sempre demanda, né? A gente tem gente chegando para viver aqui na região da Grande Vitória como um todo. Então, a gente tem demanda por imóveis. Vitória, por exemplo, tem uma área limitada, poucos terrenos. Então, essa confluência de fatores faz o mercado. E mais do que isso, assim, o retorno que os imóveis têm dado para as pessoas que adquiriram e a valorização que isso gerou ao longo do tempo. Você falou da questão da valorização do imóvel, a rentabilidade. Você sabe que quem não viveu época de inflação, Marcos, que é muito novo, quem tem 20 e poucos anos e não sabe o que é isso, às vezes vê o CDI, vê as aplicações dando 15% ao ano e aí fala assim, pô, mas você vai investir em imóvel dando 15%?
Só que o imóvel, o que eu vejo é o seguinte, ele te bloqueia, te blinda contra a instabilidade financeira, assim, se a inflação for alta ou for baixa, se der uma crise, seu imóvel está lá, você recebe um retorno da locação quando você aluga e você tem mais uma vantagem. O imóvel também sobe de valor e pode passar a crise. Você pega um imóvel que era lá da década de 70, hoje ele vale, às vezes, muito mais do que uma aplicação que estava na década de 70. Você não sabe, cortou zero e teve plano isso, plano daquilo, entendeu? Então, assim, o imóvel traz essa segurança. E aí eu te falo porque eu tenho amigos que são da nossa idade, que gostam muito de investir em imóvel. E os filhos falam, não, você não pode investir em imóveis. Eu falo assim, esses meninos não passaram pela inflação alta. Não sabe o que é estabilidade assim, econômica. Então, para ele acha que é isso. Mas a gente que passou isso, o imóvel é uma fonte de segurança, né? Hoje a gente está com uma taxa de juros bastante elevada. Uhum. O mercado hoje precifica mais ou menos assim, porque se você pegar o resultado nosso desse ano, por exemplo, a gente está em linha com o ano passado, a despeito da taxa de juros mais alta. O mercado está precificando que essa taxa não pode continuar desse jeito, quer dizer, ela vai ter que cair. E o mercado imobiliário, o investimento em imóvel, você tem que ter uma perspectiva de médio e longo prazo. No médio e longo prazo, a gente já viveu momentos como esse, na época lá do impeachment da Dilma, crescimento dos juros, depois houve uma redução. Então, eu posso te afirmar que no médio e longo prazo, eu não vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Eu também nunca vi, não. Aqui no Espírito Santo. Também nunca vi, não. Agora, você falou em estar no mesmo nível de 2024. Vocês comercializaram aqui no Espírito Santo, você e a Lopes, um valor astronômico, 3 bilhões e meio, não foi isso, de imóveis? A Lopes, nesses 18 anos de história, já vendeu 5,6 bilhões de reais em imóveis. No Espírito Santo? No Espírito Santo. A Lopes, só para ter uma ideia do tamanho da Lopes nível Brasil, a Lopes vendeu mais de 13 bilhões só em 2024. Nossa! Isso Brasil. Opera com 140 agências, em aproximadamente 90 cidades. Então, a Lopes é uma empresa muito grande. A gente, nessa história de 18 anos, nós comercializamos mais de 12 mil apartamentos só aqui no Espírito Santo. Se você for fazer uma média, isso dá 2 imóveis por dia, ininterruptamente, em 18 anos. Verdade. Então, é muita coisa. Não fiz a conta, não, mas... Essa é a conta. A gente sempre gosta de fazer essa conta. Então, é uma trajetória bem robusta, né, ao longo desse tempo. E isso é motivo de muito orgulho. Até para a gente que é capixaba, viu, Marco? Eu vou te falar uma coisa. Para você chegar num número desse hoje, não é fácil, mas eu acho que a confiança que você transmite, que a empresa transmite, faz muita diferença na hora desses números aparecerem. Porque ninguém quer comercializar, ninguém quer vender ou comprar com alguém que não tem uma trajetória, que não tem um alicerce. E vocês conseguiram fazer isso muito bem aqui no estado. Você lembrou bem, hoje com o advento das redes sociais, né, você vê muitas pessoas falando de imóveis, aparecendo, né, em mídias sociais. E você, quando dialoga com essas pessoas, vê que ela não tem... não tem bagagem, não sabe o que está falando. Não sabe o que está falando. Então, a gente procura, a gente que atua tanto no mercado primário, que são o mercado de lançamentos, primário é a primeira venda, né? E também no mercado secundário, a gente tem um cuidado muito grande com os imóveis que a gente comercializa. A gente não trabalha com empreendimentos, por exemplo, que a gente não vê uma estruturação bem feita.
Com imóveis de terceiro, a gente checa toda a documentação, dá segurança àquela operação. Então, é isso que você falou, esse trabalho sério ao longo do tempo, com foco em qualidade, é o que tem pautado a nossa trajetória. E é isso que eu ia te falar, a diferença de uma imobiliária que faz esse trabalho de analisar a documentação toda e de passar... E eu passei por isso com você, porque eu sou seu cliente, e agora cliente da Manu, né? Que está chegando aí. Eu vou te falar uma coisa, é muito confortável você poder falar assim, passa a documentação e não só olhar o RGI do imóvel, mas toda a certidão negativa, saber que o imóvel está tudo ok. Assim, essa experiência de confiança, isso faz muito... É muito importante para quem está comprando imóvel. Hoje a gente se preocupa mais até do que o necessário, do mínimo necessário que a lei às vezes exige. Né? A gente tem uma due diligence em cima dos imóveis muito rigorosa. Então, a pessoa, quando adquire um imóvel conosco, pode ter certeza que está adquirindo um bem com bastante segurança. Agora, Marcos, uma coisa que eu queria saber sobre o mercado aqui de Vitória o mercado de Vitória hoje, principalmente se a gente falar de Praia do Canto, nós estamos falando do metro quadrado, às vezes igual até mais caro do que São Paulo. Que fenômeno é esse que você acha que aconteceu aqui? Vamos lá. Na verdade, quando a gente ouve muito as reportagens de Vitória como um dos metros quadrados mais altos mais caros, né? Então. Mas veja bem, Vitória tem uma área física limitada. Quando você compara, por exemplo, com Rio ou com São Paulo, você pega o índice FIP, ZAP, que coloca a gente com uma média alta, mas nós não temos empreendimentos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Entendi. Nós temos empreendimentos de médio e alto padrão. E quando você coloca na média, você compara, por exemplo, o Rio em áreas onde tem Minha Casa Minha Vida, apartamentos menores, com menos valor. Então, na média, você iguala. Mas, por exemplo, nós não atingimos os preços dos principais. Quando você pega a Praia do Canto, você tem imóveis na faixa de 30 mil reais o metro quadrado. Mas você pega áreas nobres de São Paulo, onde você atinge 50, 60 mil reais o metro quadrado. Então, a gente tem que comparar coisas semelhantes, né? Então, o bairro Nobre, um lançamento no Leblon, no Rio de Janeiro, comparado com o da Praia do Canto, o metro quadrado lá é mais alto mais caro do que aqui. Mas Vitória, particularmente, é aquilo que a gente falou. Hoje, se você for pedir um imóvel novo em Vitória, você tem uma oferta muito baixa, a reposição demora 3, 4 anos, então você não tem estoque, você tem escassez de terrenos, então eu não vejo, eu continuo vendo um viés de crescimento alta por conta disso. O que eu fiquei sabendo, não sei se isso é verídico, e aí eu queria te perguntar justamente isso, é que alguns prédios antigos na Praia do Canto, aqueles prédios de 3 andares que não tem elevador, estão sendo comprados para serem demolidos para construir novos empreendimentos. Isso é verdade? Exatamente. Como os terrenos estão cada vez mais escassos, é essa comparação que eu sempre faço. Você tem pouco estoque, não tem pouca oferta, e cada vez está mais caro para você abrir espaço para você. Verdade. Então, isso remete a uma continuidade, e é verdade o que você está falando. Estão sendo comprados os apartamentos para se demolir um prédio antigo para a construção de novos empreendimentos. Então, isso remete a uma
necessidade, quer dizer, quem está fazendo esse investimento, ou vai segurar o lançamento, ou para poder ter resultado, ninguém faz negócio para não ter resultado. Ninguém faz para não ter resultado. As empresas aqui são muito sólidas, muito bem estruturadas. O negócio a gente tem facilidade de estruturação de negócios aqui. Então, como você não tem estoque, a reposição vai vir num patamar um pouco acima do que a gente está comercializando hoje. Por isso que eu vejo uma continuidade de viés de valorização. Agora, isso que você falou, os bairros assim estão... Jardim Camburi teve um crescimento exorbitante, Praia do Canto já é consolidado, Enseada cresceu ao longo dos últimos anos. Você acha que qual é o próximo bairro? Assim, nós estamos falando talvez de Bento Ferreira. Qual é o bairro que você acha que em Vitória teria esse boom imobiliário? Você pega a Enseada do Suá, por exemplo. Nós estamos chegando, eu vejo a Enseada do Suá, por exemplo, se você pegar a Enseada do Suá, que de hoje, e a Enseada do Suá que a gente vai ver daqui a 4, 5 anos, vai ser completamente diferente. Por quê? Porque os empreendimentos residenciais estão sendo lançados, empreendimentos belíssimos, e todos eles com térreos ativos, com lojas. Para a pessoa poder botar o carro na garagem, vai andar, final de semana vai andar. Vai resolver tudo a pé. Entendi. Então, por exemplo, a característica que é muito valorizada na Praia do Canto, que é justamente essa, isso, né? Você descer, fazer as coisas a pé, está chegando também na Enseada do Suá. Legal. Então, a Enseada do Suá, em 4 a 5 anos, você vai ver que você vai ter gente andando por ali, porque são empreendimentos belíssimos, modernos, que estão trazendo gente para a região, gente qualificada, e com térreos ativos, onde você vai ter lojas, restaurantes, então vai ter uma circulação muito grande. A Enseada do Suá está chegando, os terrenos estão acabando na Enseada. Verdade. Dei o exemplo da Enseada, mas a mesma coisa na Mata da Praia, né? Os terrenos praticamente acabaram lá na Mata da Praia. E aí eu vejo uma sequência natural, Enseada do Suá, caminhando ali para a região de Bento Ferreira, Avenida Beira-Mar, você começa já a ver empreendimentos ali na região da Beira-Mar. Então, eu vejo muito esse crescimento indo para a região de Bento Ferreira, a região da Beira-Mar, até chegar no centro da cidade, né? A gente está trabalhando em outras áreas de desenvolvimento dentro de Vitória, acompanhando essa urbanização que está acontecendo na orla ali do canal. Sei. Que vai ser uma obra fenomenal, né? Vai mudar completamente. E vai levar desenvolvimento também para uma região ali da região de Maruípe, indo para a região de São Pedro, também vai ter um desenvolvimento. Muito legal ali. Que também eu vejo para aquela região. Precisa de algumas intervenções em linha com o poder público, mas a gente está trabalhando nisso para que a gente também leve desenvolvimento para aquela região. Agora, você falou do centro. O centro, na década de 70, era o ápice do mercado imobiliário, principalmente em volta da praça... aquela praça lá no centro, o Parque Moscoso. Era onde ficavam os apartamentos mais valorizados. Foi diminuindo e até hoje, infelizmente. Agora, o que eu vejo no centro, Marcos, o comércio está muito degradado porque você não tem estacionamento. E hoje, se você não tem estacionamento, é difícil a pessoa que passa ali parar. Você vê a quantidade de loja fechada na Princesa Isabel e outras ruas lá. O poder público, eu falo município de Vitória, prefeitura,
Se ele pegasse ao longo, um exemplo da Princesa Isabel, tem um monte de imóvel fechado, aquelas casas abandonadas, desapropriasse, fizesse estacionamento, bolsões de estacionamento ao longo de determinadas quadras, mesmo que faça estacionamento parqueado cobrado, porque o comércio tende a voltar, porque se você não tem estacionamento, você não vai. Mas o poder público precisa fazer essa mudança, entendeu? Assim, comprar, desapropriar, transformar em estacionamento, porque senão a pessoa não vai para o centro. Eu vejo as transformações que a gente vê ao longo do mundo, né? É um trabalho do poder privado com o público, né? E eu enxergo um desenvolvimento na direção do centro. Eu acho que esse desenvolvimento ele vai caminhar lá para o centro, junto com essa ocupação qualificada residencial. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, isso que você falou é importante. Eu acho que o governo a prefeitura e o governo do estado estão olhando isso. E isso vai vir naturalmente, como eu te falei, esses empreendimentos vindo ali na região da Beira-Mar, caminhando para o centro, com aquele belo visual. E tem um visual sensacional ali. Exatamente. Então vai chegar esse momento, mas eu acredito nessa trajetória. Eu acho que vai caminhando dessa área mais desenvolvida aqui, de Enseada, Praia do Canto, caminhando para aquela direção. Eu não acho que vai dar um salto direto lá para o centro, não. Eu vejo um caminho, né? uma linha em direção ao centro. Você vê porque eu falo Bento Ferreira, porque Bento Ferreira tem ruas largas, né? Você tem assim, ainda muita casa, muito terreno. Eu acho que o potencial ali é muito legal. É um potencial grande. Que vai acontecer. E já tem vários empreendimentos lá saindo, sendo entregues. Assim, eu acho que quando o pessoal começar a acordar para tentar comprar imóvel, já o preço vai ficar exorbitante lá. Ô Marcos, eu queria saber o seguinte, a tendência hoje, mercado hoje no Espírito Santo de imóveis, nós estamos falando de apartamento, mas saíram 2 empreendimentos de casa, tinha alguns, né, a RS na Mata da Praia com casas e tal, são os horizontais, né? Aí tem o Alphaville, tem outro lá na Serra, que a Cristal fez. O que você acha desses empreendimentos aqui para o Espírito Santo? Porque o capixaba gosta muito de apartamento, né? Eu vejo que é muito difícil você empreender casas em regiões onde você tem um potencial construtivo maior, quer dizer, você não consegue viabilizar empreendimentos só em áreas muito específicas. Você tem alguma limitação de coeficiente ou restrição construtiva para você poder empreender casa. Então, via de regra, a casa não remunera o dono do empreendimento. Dono da terra, né? Quer dizer, ele faz a conta, o dono do terreno, ele vê o potencial que existe pelo PDU e ele faz a conta e a casa não paga essa investimento. Conta, esse investimento. Então, são muito poucas áreas onde você pode ter condomínio de casas falando de Vitória. Entendi. E aí você tem esses empreendimentos um pouco mais afastados dessa região central, e aí você vai para Serra, tem lá Boulevard Lagoa, tem Alphaville, né? Vila Velha também, tem Jardins Veneza, tem outros empreendimentos um pouco mais afastados, quer dizer, ali você também não adianta querer fazer lançamentos de edifícios ali, né? Porque não tem essa vocação. Então, são esses aproveitamentos que ocorrem em função do PDU e da demanda do mercado. Legal. Marcos, queria te agradecer a participação aqui no nosso podcast e deixar o microfone aberto para você dar um recado final. Fique à vontade, o microfone é seu. Isso, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra falar para a sua audiência qualificada e dizer que nós, da Lopes, né, estamos abertos aí a qualquer necessidade aí dos seus clientes
e podem apostar no mercado imobiliário, podem investir sem medo, né? Sem medo, porque eu falo com isso com muita propriedade. Não vi nesse tempo que eu estou, 18 anos, por exemplo, eu não vi investimento imobiliário, a pessoa perder com investimento. Ter prejuízo, né? Ter prejuízo com... Não, eu já vi gente ter prejuízo no mercado imobiliário, sabe como, Marco? Quando ele compra com qualquer um, não faz aquela due diligence que você fala. Aí sim. E aí ele, às vezes, tem uma penhora que aparece, um problema, uma certidão negativa que ele não tirou, que depois vem um débito do Estado. Então, esse é o prejuízo. Mas prejuízo de comprei e não valorizou, eu nunca vi. Eu também não. Então, podem investir, contem comigo e com a Lopes para esse intuito. Marco, obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, até a próxima.